Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra. E hoje aqui quem fala sou eu, Lara, aluna da graduação de saúde coletiva pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu, Patrick, estudante de enfermagem no 5º período também pela UFA. No episódio de hoje vamos falar sobre o slam, uma manifestação cultural construída pela poesia falada, pela presença do corpo e pelo encontro com o público. Muito além da competição, o slam cria espaço de escuta, pertencimento e expressão política, no quais narrativas negras e periféricas podem circular, produzir memória e transformar a relação das pessoas com a literatura. Para entendermos como essa cena se desenvolveu em Uberlândia e conhecer sua relação com o hip hop, o rap, a oralidade negra, a educação e a construção de pertencimento, teremos uma conversa especial com dois grandes nomes da cultura local, Gabriela Luz e Nicomedes. Gabriela Luz é jornalista formada pela Universidade Federal de Uberlândia, escritora, poetisa, produtora cultural e slam master do Slam Abaeté, o primeiro slam de Uberlândia, criado em 2017. Atua na promoção da literatura marginal, da poesia falada e da cultura hip-hop, além de desenvolver ações de formação literária em escolas, universidades e espaços culturais. É autora de Caleidoscópio Ancestral e de Memórias da Pele da Terra, contos de orixás para jovens leitores, com lançamento previsto para 2026. E também dirigiu e roteirizou o documentário Coração de Mãe, sobre mães de pessoas que passaram pelo sistema penitenciário. Seu trabalho fortalece narrativas negras e periféricas por meio da arte das palavras. E nosso outro convidado, o Nicomedes, ele é multiartista da zona oeste da cidade de Uberlândia, atua como DJ, MC, poeta e slammer. É jornalista, criador do site Cultura Preta e diretor de imagem na Rede TV+. Começou sua caminhada no rap por meio do freestyle em 2017 e ainda naquele ano aproximou-se da poesia nas batalhas de slam, chegando a representar Uberlândia em competições estaduais e a nível nacional. Como DJ, constrói sets de rap e funk atravessados por sonoridades periféricas e undergrounds como funk music, soul, samba, trap, chill baile e brasilidades. Atualmente também atua com o grupo Tropa Negra e com o coletivo de discotecagem e hip hop Ateliê dos Crias. Bom, então pra gente começar, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra tê-los aqui pra gente conversar de um tema cultural tão pertencente, tanto pra população preta, para várias pessoas que vivem nessa realidade e usam uma forma de manifestação para se expressar. Eu gostaria de começar, então, conhecendo a trajetória de cada um. Eu vou começar, então, com a Gabriela. E, então, partindo do seu primeiro contato com a poesia falada até a atuação como Slam Master, o que te encantou no slam e te fez querer construir espaços para que outras vozes também fossem ouvidas? Desde muito novinha, gosto de poesia, né? A gente vê muito a poesia nos livros e tal. Mas, especificamente no slam, depois da gente já ter muito espaços de saraus e tal, veio um tipo diferente de narrativa, uma poesia mais íntima, mas também mais política. E aí a poesia, assim, foi saindo desse lugar mais fechado, individual da escrita, para se tornar também encontro. Então, assim, a palavra não ficava só no papel, ela ganhava corpo, voz, ritmo. E aí, como escritora e jornalista, eu já tinha essa relação forte com as histórias. E o slam veio para mostrar essa potência de criar esse espaço de pessoas que muitas vezes não se encontravam dentro das suas escritas. Ou, eu já escrevo, mas não me vejo como escritor. Então, foi essa iniciativa que veio do Saraus. E aí a gente trouxe de outros lugares, né? A Pri, que começou o slam com a gente, vinha de São Paulo, então ela já tinha esse contato. Mas, para além de tudo, assim, quando a gente realmente começou na prática, eu acho que o mais encantador foi expressar aqueles poemas para pessoas que estavam por ali com a gente e tal. E também ouvir as outras pessoas. E aí tinha sempre um movimento muito bonito, assim, de tipo, a pessoa às vezes vinha com um celular ou um papel, né? Tipo, eu escrevi um negócio aqui, não sei se eu falo. Eu escrevo, mas eu não sou escritor. Não, vem. E a gente, né, ficava assim, estimulando. Então, eu falava, você não quer chegar em casa hoje e dormir pensando que você podia ter falado o seu poema e não falou, né? Então, venha. Exatamente. Então, assim, apesar de ser competição, é um espaço muito acolhedor e de muito
incentivo também. Perfeito, muito obrigado. E você, Nicomedes, conta pra gente como que foi a passagem do freestyle para as batalhas de poesia e o que mudou na sua relação com a palavra quando você entrou no slam e como foi representar Uberlândia em competições estaduais e também nacionais. Bom, foi bem interessante, assim, né? Porque eu comecei a acompanhar o movimento do rap de Uberlândia em 2013, né? E fui acompanhando, comecei a ficar um pouquinho mais ativo, né, na cena. E aí, na época, né, esse ano de 2017 foi um boom, assim, né, do slam, principalmente na internet. Então, meu primeiro contato com o slam foi através da internet. E aí eu falei, poxa, que interessante, né? Eu já conhecia já de poesia, já escrevi algumas coisas, mas nunca tive contato com aquele tipo de escrita, né? Aquele tipo de fala, né? De recitar as poesias daquela forma. E aí eu já conhecia a Priscila, né? A gente já tinha vínculo já, e ela me falou da intenção e tudo, né? Porque eu estava fazendo freestyle, participava muito da Batalha do Coreto. E aí eu falei, poxa, quem sabe é uma oportunidade, né? E aí quando teve o primeiro evento de slam, eu não tinha poesia pronta. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu quero participar, eu vou escrever aqui, né? Usei ali um pouco da habilidade do freestyle, escrevi acho que 2 poesias assim, em um espaço curto de tempo, e participei a primeira vez. Lembro que foi muito legal, gostei bastante. Foi um momento assim muito íntimo, assim, né? Tanto que eu falo assim que a poesia, quando a gente recita, ela, para além do slam também, ela traz um pouco da nossa intimidade também, né? E aí foi assim, foi um encantamento, assim. Depois da primeira eu falei, vou participar mais, quero mais. Bom. E quando eu vi, já estava participando já, e foi muito legal. É uma construção, né? Todos os dias ali, eu acredito que é um movimento, né? Sim. Que ele não é estático, é uma construção, e hora tem um pouco de gente, outra hora tem mais, e vem chegando outras pessoas participando desse movimento, né? Muito Sim. interessante, gente. Eu quero saber tudo sobre o slam. Quem está em casa não conhece sobre o que é slam, Gabriela, conta pra gente como começou a história do Slam Abaeté, por que esse nome foi escolhido e quais foram os principais desafios, né, para manter a iniciativa aí desde 2018, 2019. O Slam, como eu disse, né, a gente já tem uma história aí dos anos 70, 80, que vem dos Estados Unidos, que se originou por trabalhadores, né, em Chicago, com os eventos que eles tinham. Então, por ser uma coisa competitiva, acabava estimulando mais as pessoas a participarem, né? O pessoal gostava bastante. E pra gente, especialmente aqui em Uberlândia, né, a nossa amiga aí que morava aqui na época, a Priscila Argolo, que vinha de São Paulo, já, né, cheia de novidades, Sim. trouxe pra gente esse contato que a gente tinha mais pela internet mesmo. E aí a gente fez a primeira edição, que foi até numa casa que as meninas moravam e tal, e foi muito legal, assim, foi um evento de muito encontro, enfim, de muito amor, assim, muito afeto, né, todo mundo se acolheu muito. E aí a gente escolheu esse nome, né, Slam Abaeté. Abaeté é uma palavra que significa homem de palavra, no tupi. Então, a gente tem o nosso grito, né, que é o Slam Abaeté. Aí a gente fala, né, Slam Abaeté, e as pessoas, de palavra que é. Então, esse é o nosso grito. Detalhes do Slam para nós. Quem não conhece o Slam, chega, o que a gente encontra ali? Beleza. Como que é o ambiente? É uma roda? São pessoas sentadas, em pé, dança, fala? Como que é? O mais legal de realizar é em local público, né, João? Bem melhor. Então, as pessoas chegam, tem o dia marcado, geralmente uma vez por mês um Slam acontece. Então, as pessoas chegam, se encontram, quem é novo vai encontrar acolhimento, quem só veio para assistir pode ser jurado, então os jurados são sempre escolhidos ali na hora. E aí cada um tem a sua plaquinha. A gente incentiva, né? Todo Slam incentiva que as notas sejam com decimais. Então, por exemplo, é raríssimo alguém, sei lá, ter uma nota abaixo de 8,5, de 8, de 9, porque é sempre 9,9, 9,8. Né, para dar esse encorajamento para as pessoas participarem, mas também manter a competição e não ter o empate, né? Porque Sim. No final de tudo é uma competição também. Sim, acho que essa questão das notas, né? E o Slam, ele é também um espaço de, como a Gabi falou, de muito acolhimento, né? Então, eu lembro de edições, por exemplo, que a gente fez que tinha gente passando assim, e a pessoa parava, começava a assistir, e quando via, estava lá até o final, né? Participava de alguma forma também.
E também a gente fala muito que é melhor fazer, principalmente local público, né? Porque a gente fala que o slam também é uma poesia marginal, né? Ela não vai ser a poesia que você vai muitas vezes encontrar em outros lugares, né? Que a poesia é consumida. Então é bem interessante falar isso, porque ela é uma poesia que vem de fato de uma resistência, né? Ela vem de um lugar ali de resistência, seja para pessoas negras, seja para as mulheres, seja para a comunidade LGBT também, né, que muitas das vezes não é acolhido em outros espaços. O slam vira esse local onde essas pessoas podem falar as suas dores, suas alegrias também, né, porque a gente fala às vezes da poesia marginal, a galera pensa que é só poesia de crítica, de ataque, não, também a gente fala de amor, também fala de afeto, também falamos das nossas famílias, das nossas vidas, né, então é um espaço que ele realmente hoje ele tem essa missão também, acho que assim como a roda de freestyle também, né, que tem também a competição também das batalhas de rima, mas no final é todo mundo ali junto, ali em prol de fortalecer a cultura, de fortalecer a poesia principalmente. Ótimo, João. Então, com relação à sua trajetória pessoal, né, você reúne aí experiências tanto do lado do MC, quanto poeta, slammers, DJ e jornalista. E de que maneira essas linguagens se cruzam quando você escreve? Você ali improvisa ou quando você ocupa o palco? Bom, então, quando eu escrevo, tem um pouco de tudo, eu acho, assim, né? Porque o freestyle, quando eu comecei o freestyle, né, eu lembro que na época, ali em 2017, tinha muita gente boa que batalhava em Uberlândia, assim, tinha o Vine, tinha a RJ, tinha o Machado, a Pandora, e eu tinha eles como referência pra mim, assim, né? E aí na época eu batalhava muito e tudo mais, e querendo ou não, são espaços que a gente sempre vê os mesmos temas sendo falado e tudo, né? Então comecei a captar muito disso, né? Tanto do que eu vivia dentro da minha realidade, também a realidade dos meus amigos, das pessoas que estavam no meio, para começar a escrever, né? Tanto que eu falo que hoje eu acho que a minha escrita ela é uma escrita muito crítica, né? Eu costumo sempre falar muito de negritude, falo muito de desigualdade social, né? Trago muito isso para minha escrita. E na hora do processo criativo, acho que vem de tudo um pouco, né? Vem de tudo um pouco. Eu gosto muito, assim, de rap nacional, assim, claro, né? Eu gosto de rap em geral, mas o rap nacional, pra mim, ele é, assim, quando eu tô triste, é a mãe que abraça, assim, né? Dá o acalanto, né, pra gente. E a poesia, eu gosto disso também, porque no slam também vi esse espaço, assim, de acolhimento. Então, na hora de escrever, eu gosto de trazer um pouquinho do que tá, assim, doendo, né? Do que eu quero falar ali, sabendo que quando eu vou recitar, quando eu vou falar, eu vou ter esse acolhimento, que essa dor que eu tô sentindo não vai ser só minha, né? E aí esse processo eu vou levando também para outras coisas, né? Seja para montar um set, às vezes, né? Ou às vezes fazer alguma outra atividade no jornalismo ou das outras coisas que eu faço, eu gosto muito de trazer isso, né? E hoje, querendo ou não, o slam eu vejo como um dos pilares principais, assim, do meu processo criativo, porque é aquilo, quando você passa a escrever com um objetivo, né, que às vezes a gente escreve, vou falar de uma dor minha, você sai soltando tudo ali, né, você desabafa ali na escrita. Mas o slam me ensinou um pouco disso, de ser mais objetivo, né, e tudo, e faz muito sentido hoje pra mim, pro meu processo criativo, principalmente como rapper, o slam, porque eu adoro ouvir as outras pessoas estarem, gosto muito de ler, descobrir palavras assim, porque é uma coisa muito única. Uma coisa muito única. Você, quando eu escuto a Gabriela recitando, quando eu escuto outros poetas e poetisas, Johanna, escuto o Wellington Sabino, a gente vê ali realidades, e eu gosto de pegar um pouquinho ali de cada um também, porque isso eu vejo que faz muito parte também, né? Assim como o rap vem dessa união, o slam também tem essa conversa muito forte, assim, com a cultura hip hop, né? De você trazer essa união, de trazer coisas que às vezes é o seu íntimo, que acaba fazendo o próximo acabar se reconhecendo também dentro do seu discurso, da sua fala. Perfeito, vai se encontrando no meio da arte, né? Então aquilo que você caiu de paraquedas ali foi descobrindo que fazia parte de você e você conseguia mostrar a sua essência. Eu acho que isso é muito lindo. Acho que muitas pessoas deveriam experimentar isso, né? Não necessariamente só com questão da música, com hip hop, com rap, mas com outros modos também. Então descobrir como que você pode se expressar e mostrar também um pouco da sua arte do mundo, né? Porque é sempre bom ver aquilo que a gente pode produzir, aquilo que a gente tem que falar pro mundo. Eu acho isso muito legal.
E agora pergunta para os dois, como que vocês compreendem a relação entre o slam, o hip hop, o rap e a tradição da oralidade negra? O que essas linguagens compartilham e o que o slam representa de particular para cada um? Aqui em Uberlândia, a gente já tinha e tem, na verdade, uma cena muito mais forte das batalhas de rima, né? Muito, muito forte. Então, aqui o hip hop daqui é muito, muito marcado pelas batalhas. Então, os MCs também frequentam, tem uma comunidade, assim, estabelecida. Quando a gente começou com o slam, vinha mais um pessoal que frequentava os rolês daqui da UF, né? Da universidade. Sim. E como era um rolê de rua, a gente tinha esse diálogo, né? Trazia RJ, que é um grande nome até hoje na parte das batalhas de rima, né? Falava, RJ, traz os meninos. E aí, isso é muito legal, porque faz essa conexão do hip hop, né? E aí, outro dia eu fui no slam do Palavra Ocupa, lá no Bairro Esperança, que eles fazem muito essa ocupação, né? Nas periferias de Uberlândia. E aí, eu achei muito legal de ver os meninos da batalha vindo pro slam, fazendo uma coisa que a gente do slam, né, que eu não sou igual o João que tu faz freestyle, não consigo fazer, que é falando ali na hora, criando o poema na hora, pra competir com quem já escreveu, sabe? E muitas vezes ganhando. Poesia de improviso, né? Fazendo o improviso. E aí, uma coisa que eu acho muito legal do slam também é que é um espaço, assim, onde hoje todo mundo quer tanto falar e às vezes as pessoas não querem se ouvir, né? Às vezes as coisas são muito polarizadas. É que é um espaço em que a gente pede muito silêncio, então você vai encontrar silêncio, acolhimento, tanto que às vezes a gente faz em bar, a gente não gosta tanto, porque, né, as pessoas estão vivendo o rolê delas. Uhum. Então, quando é o slam, é muito bom ter aquele silêncio, aquele acolhimento, e você tem certeza que você vai entrar ali e você vai ser ouvida até o final. Então, isso é muito legal e muito bonito, né? E aí, a coisa da palavra tem todo um diálogo com as tradições de oralidade negra, né? Nesse conhecimento, nessa identidade que circula pela voz, as histórias dos griots e tal. E é isso, eu acho que o slam tem essa relação mais direta entre quem fala e quem escuta, e apesar de ser uma competição, a gente tem toda essa estrutura para mobilizar mesmo o encontro. E para mim, eu acho que faz todo sentido, né? Porque o rap, né? Se a gente for pegar a sigla do rap, né? Ritmo e poesia, né? Então, anda junto desde sempre, assim, né? A diferença do slam é que você vai ter, né? Você não vai ter uma batida, você não vai trazer elementos e tudo mais. E acho que o mais legal é essa parte de ser autoral, né? Assim como o rap também. Então, quando eu comecei, por exemplo, no freestyle, né? O freestyle, as batalhas, a gente faz ali com o intuito, né? Que é o intuito, por exemplo, do ataque, é o outro MC. Então, é você, de alguma forma, sobressair sobre o outro MC. Quando você tá no slam, você, apesar de estar numa competição, sua intenção não é sobressair sobre o oponente, né? Sim, só trazer a sua poesia e ter a melhor nota, né? Possível. Então, acho que isso incentiva muito, até mesmo, por exemplo, para mim, na época, foi muito legal, porque eu passei a me interessar muito mais pela língua portuguesa, né? Então, quando eu escutava, por exemplo, alguma rima, assim, que eu achava muito da hora num rap, eu falava, pô, como é que eu posso fazer uma construção dessa também numa poesia? Como eu posso transformar isso também, né? E para mim, assim, eu entendo um pouco, assim, para mim, acho que muita gente do slam também, que acaba que o slam, ele vira quase um sexto elemento ali da cultura hip hop, né? Porque ele traz tudo que o rap traz, só que não tem a batida, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, os saraus, né, que começou muito aqui em Uberlândia, que já tinha também eventos de rap e tudo. Quando você tem a própria competição do slam com as notas, lembra um pouco também de eventos que tinham, né, de rap, concursos de rap e tudo mais, né? Que teve muito nos anos 90 e 2000. Então, conversa muito, né? Pra mim, hoje, anda de mãos dadas, assim. E, querendo ou não, eu acho que a escrita ela é um lugar para todos também, né? Então, a gente pode ter certeza, assim, que qualquer pessoa que ela quiser estar nesse espaço, ela mesmo nunca tendo escrito, ela vai ter a oportunidade dela de escrever, de fazer um verso, né? Claro, isso, né, vai partindo propriamente da pessoa, mas é muito difícil a gente ver uma pessoa que ela não está envolvida, que ela não escreva, assim. Eu acho que de todos os eventos, assim, de slam que eu já participei, todos os poetas, poetisas que eu já conheci, e
e outras pessoas também envolvidas, é muito difícil você ver alguém ali que não escreve. Eu, particularmente, não conheço assim, alguém que está envolvido, que não tenha uma poesia ali para recitar. Certo, agora pergunta para vocês dois também. Gabriela, por favor, quando vocês começaram, né, como eram os espaços? Vocês já trouxeram um pouco dessa questão, né, das escolas, das universidades, o público e a recepção à poesia falada na cidade. Hoje existe mais abertura para os slammers e para a literatura produzida nas periferias? Sim, mas é isso, né? Quando a gente começou, a gente veio muito desse espaço de universidade, escolas de ensino médio, né? Escolas públicas ocupadas. E a gente tinha os saraus, tinha muita movimentação cultural dentro desses ambientes, enfim. E era muito legal, muito acolhedor. Então, nessa época, o pessoal foi se conhecendo mais, se aproximando. E aí, isso favoreceu, por exemplo, a criação do slam. A gente fazia bastante aqui na universidade, e chamava as pessoas como forma também de trazer o público externo para a universidade, né, que é um local público. Sim. Mas também em praças, né? Então, ali na Clarimundo a gente fazia, aqui na praça da prefeitura a gente fazia também. E Uberlândia é uma cidade que às vezes pode ser um pouco difícil na questão da ocupação dos espaços públicos, né? A gente não tem uma ocupação muito espontânea, assim, do espaço público e nem esse incentivo. Então, a gente já teve, no começo, tinha momentos assim, tipo, vamos fazer o slam lá na Praça Clarimundo Carneiro. Aí lá fica aquela van da polícia, né? Então já teve momentos deles virem, o que vocês estão fazendo aí? O que é isso? Né? E aí, tipo, poesia. Precisar explicar, né? Aquele movimento. E aí, assim, começou um momento em que eu ia lá antes já de começar e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela, estudante de jornalismo da UFO, já dava uma carteirada ali e explicava o que ia acontecer e aí era tranquilo. Mas quando eram outros espaços, por exemplo, aqui na Praça da Prefeitura, a gente já teve histórias difíceis de hostilidade, assim, então de ter, às vezes, menor de idade, a polícia chegar revistando, né? Porque é um conjunto de pessoas ali sentadas, jovens, negros, periféricos, né? Então, isso dá gera um incômodo. E aí a forma que se fala, né, de abordagem nem sempre é muito pacífica. Então, assim, a gente vivia tendo que dar essas carteiradas, assim, sim, né? Tipo, no meu caso, eu sou estudante da UFO, não sei o que, é poesia. Mas, então, assim, a gente entende, né, o lado, eles estão prezando também pela segurança pública e tal, mas pro lado também da galera que faz a parte de cultura, é muito difícil estar na rua em Uberlândia. Eu sou uma pessoa que morei 6 anos no Rio de Janeiro, já morei em outras capitais também, então quando eu vim pra cá, pra UFA, eu vim do Rio, né? E assim, eu estranhava demais essa coisa de não poder estar na rua. Mesmo nos bares, teve épocas que não podia estar na calçada. Então, para além do slam ser esse espaço de resistência em si, assim, né, aqui é um espaço seguro que você pode falar das suas questões, né, trazer questões sociais grandes, mas pelo seu viés pessoal, né, que é mais o micro e o macro, né. A gente também ainda tem essa questão que é da ocupação do espaço público, né? Então, a quem pertence, quem pode circular na Praça Clarimundo Carneiro e quem não pode, quem é visto como uma ameaça e quem não é. E hoje eu vejo que tem mais receptividade em geral, até porque o pessoal, assim, né, principalmente das batalhas também, já conquistou muitos editais. Então, o pessoal vem agora oficialmente, né? Então, esse é um jeito também de você subverter uma coisa assim, não vou ficar, tô ocupando a praça, tá sendo hostil para mim, também vou ficar colocando a minha cara ali, né, meu corpo em risco todo o tempo. Não, vou entrar então num edital de incentivo à cultura e vou criar, igual o RJ outro dia aí, né, essa semana retrasada. Semana retrasada, isso. Fez aí a Batalha do Coreto com, né, organização digital, um evento gigantesco, trazendo artistas de fora. Então, hoje eu vejo que está tendo mais essa mobilização, a gente voltou a ter mais políticas de incentivo à cultura, porque por um tempo elas ficaram paradas, né? Sim.
E por conta disso, tá tendo uma receptividade maior e uma oficialização também da cultura hip hop. Um respaldo para poder acontecer e não colocar ninguém em risco também. Isso é muito, muito importante. E acho que, complementando, acho que também vem muito desse ponto de hoje. Eu vejo durante os anos, assim, eu acho que tanto pro rap como pra poesia, são de fato agora olhados mais como cultura, né? Porque eu lembro que com as rodas de freestyle que aconteceu também, né, na Clarimundo Carneiro, a RJ teve várias situações assim também, de ter que falar com a polícia, né? Porque muitas vezes essas abordagens e tudo mais, e aquilo para quem tá frequentando fica com uma mensagem, né? De que às vezes não é para aquela pessoa ocupar aquele espaço, quando não, né? Que é um espaço público para todos. Então a gente sempre gosta muito de fazer esses espaços porque é para justamente mostrar para as pessoas que não é algo restrito, né? Algo que é justamente para esse acolhimento. E ao longo dos anos isso foi melhorando, assim, né? A duras penas, claro, né? Mas foi melhorando e hoje eu partilho muito disso que a Gabi falou também, da gente poder também ter acesso a mais coisas, poder trazer mais investimento também, né? Porque antes era tudo muito feito na mão, né? Então, por exemplo, placa de nota, quadro para você colocar, tudo investimento da Pri, da Gabi, tudo que vinha de fato da gente, né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, através de um edital, né? Por exemplo, o Festival da Batalha do Coreto, que foi, sim, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de tocar, né? Então, para mim foi muito, muito legal, porque eu começo com freestyle, né? E depois eu viro DJ e tudo, viro DJ de batalha também. E tá num festival daquele tamanho, assim, para mim foi incrível, assim. Eu olho assim, a gente olha para trás, assim, há quase 10 anos atrás que tá começando esse movimento já do slam, e a gente vê hoje isso desse tamanho, né? Vê hoje outros slams também em Uberlândia, como Palavra Ocupa, como o slam da Escadaria, o slam Zumbi dos Palmares, né? Que a Madu trouxe pra cá também. E hoje ver a cena desse tamanho pra gente, assim, é muito orgulhoso, porque é isso, é a duras penas, né? Muitas vezes fazendo com a resistência até conseguir se consolidar, assim. A gente se consolidou através dessa luta. Tá ótima, a nossa conversa tá maravilhosa. Sim, a gente poderia perfeito, ficar aqui mais horas conversando, mas o nosso tempo ele se esgotou. Porém, né, semana que vem a gente volta, tanto com a Gabriela Luz e o Nicomedes, pra gente aprofundar ainda mais no tema e continuarmos essa conversa. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @AfroSaúdeUFO, e nos vemos também no próximo episódio. E também não podemos deixar de agradecer a Diepafro UFO, que está sendo o nosso grande apoiador aqui. Agradeço também os convidados e até o próximo episódio. Muito obrigada a todos. Obrigada.